Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre potência dissipada. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós. Então vamos lá! Então vamos considerar aí, pessoal, um resistor R sendo percorrido aí por uma corrente I e submetido a um ADDP. Então, pela primeira lei de Ohm, nós temos que a resistência de um resistor é a razão entre ADDP e corrente elétrica. Então, se manter constante ADDP, a única variável que vai ter vai ser a corrente e resistência. Então, observa que a resistência ela é inversamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. Quanto maior a intensidade da corrente elétrica, menor a resistência do resistor. Então vamos observar, pessoal, essa resistência de uma churrasqueira elétrica. Entre o ponto A e o ponto B desse resistor existe aí uma diferença de potencial elétrico. Então nós sabemos que quando aplicamos uma diferença de potencial elétrico, cargas irão se mover ordenadamente, saindo do ponto A e indo para o ponto B. Lá da eletrostática, nós temos que o trabalho para deslocar a carga do ponto A ao ponto B é igual à variação de carga multiplicado pela tensão elétrica. Se nós dividirmos ambos os membros por ΔT, nós vamos encontrar que energia, ou seja, trabalho dividido pelo tempo, é igual à potência elétrica. E carga dividido pelo tempo é igual a corrente elétrica. Então, logo, a potência dissipada é igual a corrente multiplicado pela tensão. Qualquer que seja o condutor, a potência será sempre igual à corrente elétrica multiplicado pela diferença de potencial elétrica. Podemos também calcular a potência elétrica de outra maneira. Então, vamos observar aqui, lembrar da primeira lei de Ohm, que tensão é igual a resistência vezes corrente. Vamos isolar a tensão elétrica na primeira lei de Ohm e substituir na primeira fórmula aí. Substituindo, nós vamos encontrar que potência elétrica também pode ser calculado elevando a corrente elétrica ao quadrado e multiplicando pela resistência elétrica. Se nós isolarmos a corrente elétrica, eu tenho que corrente elétrica é igual à razão entre tensão e resistência. Substituindo, então, na primeira fórmula, nós vamos encontrar que potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Então, são essas maneiras que nós temos aí de calcular a potência elétrica. Então, na primeira, nós temos que conhecer corrente e tensão. Na segunda, se eu conhecer a resistência e a corrente elétrica, é possível calcular a potência. E na terceira, se eu conhecer tensão e resistência, também eu consigo calcular a potência. Qualquer que seja, então, o resistor elétrico, ou um condutor elétrico, melhor dizendo, a potência sempre será igual corrente multiplicado pela DDP. Bom, pessoal, o quilowatt-hora é uma unidade de medida muito utilizada. Lá no medidor de energia elétrica da sua casa, ela é medida em quilowatts-hora e não em joule. O porquê que não é medida em joule? Porque se fosse em joule, daria um número muito grande. Então, tem essa outra maneira de representar, que é o quilowatts-hora, que se torna mais fácil aí a leitura e a escrita também. Então, 1 kWh é a energia com potência de 1 kW, que é transformada no período de 1 hora. Lembrando que o quilo é 1000 e a hora é 3.600 segundos. Colocando isso em notação científica e resolvendo a multiplicação de potência de mesma base, eu tenho que a energia em joule é igual a 3,6 vezes 10 a sexta. Ou seja, 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 a sexta joule. Então, é desta maneira que se relaciona o kWh e o joule. Então, vamos falar sobre a lâmpada de incandescência. Então, a lâmpada de incandescência é composta por um fio em forma de espiral, que nós chamamos de filamento. É esse fio que se encandece ao ser atravessado por uma corrente elétrica. Dentro desse bulbo de vidro é colocado um gás, criptônio ou argônio, que vai retardar
ou vai evitar a oxidação desse filamento. Então, nós temos aí as particularidades aí de uma lâmpada de vidro, que é o gás interno, e temos aí as tensões nominais e as potências nominais, que vem escrito aí nas lâmpadas. Então, essa lâmpada é de 60 watts e ela tem que ser ligada a uma fonte de tensão de 220 volts. Então, quando ela é ligada a uma fonte, a uma tensão de 220 volts, ela vai ter o brilho normal. Se ela for ligada a uma fonte de 110 volts, por exemplo, ela vai ter um brilho mais fraco. E se ela for ligada a uma fonte maior do que 220 volts, ela vai ter um brilho mais intenso e ela pode vir a ser queimada. Bom, tensão e potência nominal é o que vem escrito nos equipamentos elétricos e eletrônicos, obrigatoriamente. Então, no caso dessa furadeira, a tensão elétrica é uma furadeira bivolts, então a tensão de 110 ou 220 volts. Temos também aí a potência, que é de 800 watts, ou seja, é a quantidade de energia que é transformada no intervalo de 1 segundo. Então, temos aí também o chuveiro elétrico, é um grande vilão numa casa de consumo de energia elétrica. Esse chuveiro ele tem que ser ligado a uma fonte de 220 volts e a potência fornecida por ele, a potência nominal, é de 7.500 watts. Vamos fazer um exemplo do consumo de energia elétrica em um banho de 30 minutos para esse chuveiro. Vamos lá? Então, vamos fazer um exemplo do consumo de energia elétrica para um chuveiro de 7.500 kW. Então, vamos lá. Um chuveiro elétrico de 220 volts dissipa uma potência de 7,5 kW. Qual o custo de um banho de 30 minutos de duração, se a tarifa custa 60 centavos por kWh? Então, vamos para a montagem do nosso probleminha. Bom, pessoal, então vamos para a coleta de dados fornecido no slide anterior. A potência do chuveiro 7,5 kW e o tempo do banho 30 minutos, que corresponde aí meia hora. Lembrando que eu não posso trabalhar com tempo em minuto. Da definição de energia é igual potência multiplicado pelo tempo, a potência 7,5 kW e o tempo de meia hora. Resolvendo isso aí, eu vou encontrar que a energia consumida nesse banho de meia hora foi de 3,75 kWh. Lembrando que 1 kWh paga-se 60 centavos. Quanto que eu devo pagar em 3,75 kWh? X. Vamos multiplicar cruzado aí, x vezes 1 dá x. 0,60 multiplicado por 3,75. Vamos encontrar aí que o banho custa 2,25 centavos. Então, esse é o valor que se deve pagar por esse banho de 30 minutos. Então, com isso, nós concluímos essa parte de potência dissipada. Espero aí que vocês tenham aí compreendido. Dê aí o seu feedback, falando se você gostou ou não do vídeo, para que nós possamos aí melhorar. Não esqueça aí de compartilhar, porque fazendo isso você vai estar ajudando não só o nosso canal a crescer, também como as pessoas que precisam aí de conhecimento da área da física. Mas não vá embora que nós temos um recado para vocês. Vamos lá? Então vamos para o nosso momento de reflexão. A maior sabedoria que existe é a de alguém conhecer-se a si próprio. Galileu Galilei. E até o próximo vídeo do nosso canal da Física Completa. Até mais!